Saudações em Cristo Jesus aí a todos do Facebook e também do YouTube. Que a santa paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1 em diante. A você que está chegando agora no nosso Facebook, na nossa página, eu quero dar as boas-vindas e dizer que o objetivo de termos enviado a vocês solicitações de amizade, de termos recebido solicitações de amizade também, é única e exclusivamente para este fim, para juntos lermos toda a santa palavra de Deus. Estamos num projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, somente leitura, não tem pregação. E eu gostaria de convidar toda a família católica, a toda a família espírita, livres pensadores, a você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, não crê em Deus, mas você tem a sua mente aberta, tem o seu coração aberto para o conhecimento, tem a curiosidade, quer saber as coisas que estão ou não escritas na Palavra de Deus. Vem ler a Bíblia conosco, pega a sua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário da língua portuguesa do lado, né? E ora ao Senhor Jesus e fala: Senhor Jesus. Não pede a outra pessoa, não. Fala com Jesus, fala: Senhor Jesus, me orienta, me ensina as Sagradas Letras, me faz entender, me faz compreender a Tua Santa Palavra. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai atender a Tua oração. Procura as Bíblias mais antigas, essas Bíblias mais novas agora, atualizada, versão atualizada, Bíblia da Mulher, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Novo Mundo, nova versão internacional. Foge dessas Bíblias mais novas, porque estão mudando de forma muito sutil o texto sagrado para que o seu contexto tenha outro entendimento, outro resultado. Estão adulterando a palavra de Deus. Procura a Bíblia antiga, revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida. Irmão Gilson, mas minha Bíblia é católica. Essas Bíblias católicas mais antigas também são bons materiais para leitura, anteriores a 1980, né? São bons materiais também para leitura. Se você tem a Bíblia católica, leia a Bíblia católica, tenha um bom dicionário da língua portuguesa. Irmãos evangélicos de todas as denominações, nós temos a obrigação, irmãos evangélicos, de ler a Bíblia Sagrada. Jesus nos deu essa ordem, São João 5, 39, João capítulo 5, versículo 39, está escrito: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não tem pregação, o entendimento vai ficar a cargo de cada pessoa que vai pedir ao Senhor Jesus a orientação do céu para a sua alma, e o Senhor Jesus, com certeza, Ele vai falar no coração de cada pessoa. Vamos ler a Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias vence os edomitas, versículo 1 em diante. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos que feriram o rei seu pai. Porém, não matou a seus filhos, mas fez como na lei está escrito,
no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Versículo 7 novamente, vamos voltar aqui. Porém, versículo 6. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. E esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha. E do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Betorom, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Versículo 14 em diante. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos idumeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram da tua mão? E sucedeu que, falando-lhe ele, lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei?
Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: Bem vejo eu que já o Senhor deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido a meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos cara a cara. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha a meu filho por mulher. Porém, os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os idumeus, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo. Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos idumeus. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram cara a cara em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém. E derribou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos sucessos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laques, mas enviaram após ele a Laques e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Uzias reina e prospera, capítulo 26, versículo 1. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Este edificou a Elode e a restituiu a Judá depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolina de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus,
e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, e à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial debaixo da mão de Hananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais varões valentes era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370.500 homens, que faziam uma guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, e capacetes, e couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Versículo 15 novamente. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Uzias é atacado de lepra. Versículo 16 em diante. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte.
e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos sucessos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais nos campos do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Jotão reina bem e vence os amonitas. Capítulo 27, versículo 1 em diante. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E ainda o povo se corrompia. Este edificou a porta alta da casa do Senhor, e também edificou muito sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também o segundo e o terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos sucessos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Versículo 8 novamente. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Louvado seja Deus. Até aqui a leitura da Santa Bíblia no dia de hoje, neste vídeo. Vamos agradecer ao Senhor pela leitura de sua santa palavra. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Israel, eu quero nesta hora de oração te agradecer, meu Deus, pela tua santa e poderosa palavra que foi lida. É diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Eu quero te agradecer, meu Deus, aleluia. É também por cada vida, por cada pessoa que está acompanhando conosco a leitura da tua santa palavra. Ó, faze, Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, para a salvação das nossas almas, que esta palavra santa e poderosa, meu Deus, encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações, para despertar em nós, ó Deus, o temor do Senhor, por todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor Jesus. Meu Deus, dá-nos o arrependimento sincero pelo teu Santo Espírito. Faze o nosso coração tornar a ti, meu Deus, e perdoa todos os nossos pecados.
Lava a nossa alma no sangue de Jesus, meu Deus, e livra-nos, Senhor, de todo o pecado, de toda a transgressão, e salva as nossas almas. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, abençoa as nossas famílias, os nossos familiares de perto, de longe, as suas respectivas casas. Vem, Senhor Jesus, assim nos abençoar, perdoando os nossos pecados, curando todas as nossas enfermidades e moléstias que porventura houverem, meu Deus, em nossas vidas, em nossas casas e nas casas dos nossos familiares e de suas respectivas famílias, meu Deus. Assim livra, Senhor, o teu povo que teme o teu nome. Essas pessoas, meu Deus, que estão lendo de bom grado, meu Deus, perseverando, se esforçando, aleluia, na meditação, na leitura da tua santa palavra. Que a tua mão poderosa, meu Deus, possa repreender todo o mal, toda a dor, toda a enfermidade e arrancar pela raiz toda a doença, mesmo as incuráveis pela medicina e pelos recursos humanos. Dai a libertação, ó Deus, para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos familiares. Liberta, meu Deus, dos vícios, da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas. Liberta da prostituição. Liberta, Senhor, dos adultérios. Liberta, Senhor, dos desejos da nossa mocidade. Liberta, meu Deus, aleluia, dos vícios. Glória a Deus. Dos vícios, meu Deus, dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, das telas dos celulares, das telas do computador. Liberta do cigarro, liberta da maconha, liberta da cocaína, liberta, meu Deus, amarra toda a força do inimigo, toda a força do diabo que escravizou a vida desse homem, dessa mulher. Joga por terra agora pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal e nos trazer a libertação. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim, ó Deus, abençoe as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias. Conserva as nossas almas em verdadeira justiça e santidade. Lava as nossas almas no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito à árvore da vida e possamos entrar na cidade santa pelas portas. Sê conosco, Senhor, assim, o nosso Deus, durante a nossa jornada, Senhor, durante a nossa peregrinação sobre a face desta terra. Sê conosco, Senhor. Não nos desampares, não nos abandones, não nos lances fora da tua presença, não retires de sobre nós o teu Santo Espírito, mas assim nos guarda, meu Deus, nos livra de todo mal, de todo perigo e de toda tentação. Guarda as nossas almas do pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor, e fica conosco até o dia, meu Deus, da volta do Senhor Jesus, ou até o dia em que hás de nos despedir de sobre a face desta terra. Assim, ó Deus, eu te peço com fé e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que estão acompanhando a leitura da palavra de Deus. A você que está assistindo ao vivo, irmão José Guilherme, irmão Ademir, a Leia Mônaco, tem uma outra pessoa ali em cima, é a Leia Mônaco, né? Que Deus abençoe a todos. A grande maioria, a esmagadora maioria, não assiste esse vídeo ao vivo, porque cada um tem os seus horários, tem os seus compromissos, mas que irão certamente assistir esse vídeo posteriormente.
Então, a todos vocês que estão acompanhando a leitura da Santa Palavra de Deus, eu não me esqueci de que eu disse a vocês que eu vou fazer um propósito diante de Deus e vou pedir uma bênção especial para a vida de cada pessoa que está acompanhando a leitura de toda a Santa Bíblia com o irmão Gilson. A você que está acompanhando a leitura desde do capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. E mesmo você que está chegando agora no Velho Testamento, já começou a leitura já pelo Velho Testamento, mas se você propor em seu coração em terminar a leitura de toda a Santa Bíblia e não faltar nenhuma vírgula para essa meditação, você pode ter certeza que o Senhor Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vai te surpreender também com grandes bênçãos e grandes vitórias. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos faça compreender a exatidão das coisas que estão escritas na sua palavra.